Boa noite, irmãos e amigos. Estamos aqui mais uma vez nesse encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar para conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus e refletirmos sobre o que ele veio nos ensinar, muito baseado na lei do amor. Então vamos começar fazendo a nossa prece de início, pedindo ao Senhor a espiritualidade que esteja conosco nesse momento de reflexão, de amparo e de ajuda, para que possamos refletir sobre nossas atitudes, sobre o nosso caminhar e sobre a forma como nos portamos nesse mundo para podermos ajudar o nosso próximo. Nesse caminho de evolução, nesse caminho de caridade, nesse caminho coletivo, Senhor, porque não caminhamos sozinhos. Peço então permissão a toda a espiritualidade, aos anjos guardiões, aos bons espíritos, a André Luiz, que esteja conosco, Senhor, nesse momento e que possamos então dar início à nossa leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu escolhi uma página que fala, que foi Chico Xavier que escreveu, que são 20 exercícios para a reforma íntima, ensinadas por Chico Xavier. E aí primeiro se diz o que é a reforma íntima. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento e de transformação para nos tornarmos melhores e, por consequência, transformar o mundo ao nosso redor. Porque quando nos tornamos melhor, o mundo também fica melhor, porque o mundo somos nós, né? Nós fazemos o mundo. E o primeiro exercício, executar alegremente as próprias obrigações. Todos os nossos deveres e obrigações são importantes, portanto, devemos agir com entusiasmo e gratidão por nossas experiências que só nos fortalecem e nos tornam melhores. Então, nada deve ser feito como forma de sacrifício, né? A gente deve ver todas as nossas obrigações e as nossas responsabilidades como algo bom, como uma atitude boa, né? Trabalhando bem com relação a isso. Segundo exercício, silenciar diante da ofensa. Muitas vezes alguém diz algo injusto ou ofensivo ao nosso respeito, mas se respirarmos fundo e refletirmos com sabedoria, percebermos que se retrucarmos da mesma maneira, só pioramos a situação. Portanto, agradeça e mantenha o equilíbrio. É sempre melhor ser ofendido do que ser o ofensor. É claro que muitas vezes é muito difícil para nós não retrucar, né? Quando a gente acredita ter certeza daquela situação. Mas depois, quando a gente reflete, realmente é muito melhor a gente ter sofrido uma injustiça do que a gente fazer com que alguém passe por uma injustiça. Então, sempre nos silenciar diante das ofensas. Até porque a mentira não dura para sempre, né? E a verdade sempre vai aparecer mais cedo ou mais tarde, a verdade vem. Quarto exercício, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Os amigos não são obrigados a serem gentil conosco, né? Eles não têm essa obrigação de agradecer ou de retribuir qualquer ação que a gente tenha feita por eles. Porque quando nós ofertamos, o ato de auxiliar, né, o próximo, ele tem que ser de qualquer maneira, ou a intenção ele tem que ser uma ação simples e de um dever fraternal. Então, quando a gente tem um ato de ajuda, de colaboração, de companheirismo com algum amigo nosso, com algum irmão, a gente não deve esperar que ele seja gentil e retribua e agradeça eternamente por aquilo que nós fizemos por ele. Quinto exercício, emudecer a nossa agressividade. A agressividade é uma reação psicológica que nos envolve por emoções e reações impulsivas, causando brigas e desentendimentos. Se aprendemos a controlar nossas palavras e ações,
É possível transformar a cólera em afabilidade e criar uma sintonia de paz ao nosso redor que transbordará para outras pessoas. Então é a gente transformar a agressividade, a revolta que vem dentro de nós em alguns momentos, transformar essa cólera em afabilidade. Isso são exercícios que a gente tem que fazer. Não significa que a gente consegue fazer isso o tempo todo, né? Mas a gente tem que se esforçar para conseguir. Sexto, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Cada pessoa tem sua razão para agir ou pensar de forma peculiar. Cada um tem uma história de vida e suas crenças particulares. Condenar ou julgar os nossos semelhantes, damos a oportunidade também de sermos julgados, na mesma medida. Ao respeitarmos as pessoas e suas opiniões, convivemos em harmonia com as diferenças e transformamos as relações humanas em evolução. Então, não vamos fazer pelo nosso próximo aquilo que a gente não quer que façamos conosco, né? Nos afastemos cada vez mais da questão de julgar as pessoas. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Esse é o sétimo exercício. Ao vigiarmos nossos pensamentos, palavras e ações, naturalmente não nos deixamos envolver por intenções e vibrações maliciosas. Passamos a focar na benevolência e criamos uma sintonia de harmonia e reciprocidade. Então, nada de perguntas nem indagações com segundas intenções. Oitavo exercício, repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Se dispor a ensinar com dedicação e atenção, sem irritação ou indiferença, quantas vezes forem necessárias. Dedicar-se a transmitir os conhecimentos já adquiridos de forma sincera e atenciosa. Proporcionar melhor assimilação de quem as recebe e promove a troca de experiência, sempre temos algo a aprender. Então, a arte de ensinar, o dever que nós temos de ensinar, que não cabe só aos educadores, mas a todos nós, né? Aos filhos, a um amigo, aos seus alunos, aos seus filhos, sobrinhos. A gente tem que ter muita paciência, né? Muita tranquilidade em ensinar. E todo o processo de ensino a gente também aprende quando estamos ensinando alguém. Isso, na verdade, é uma troca, né? Nono exercício, treinar a paciência constante. Considerar que todas as adversidades e dificuldades são relevantes para o nosso aprendizado e a nossa evolução. Nos torna mais pacíficos e resilientes. Ao observar com paciência e serenidade cada situação, entendemos o propósito divino como uma nova oportunidade de promovermos mudanças e crescermos na escala da evolução. Então, paciência, resignação também é um exercício para a nossa reforma íntima. Décimo exercício, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Que a gente tem o costume de, quando a gente vai ouvir as dores do nosso próximo, a gente acaba comparando a dele com a nossa, né? E aí relata a nossa, e não é esse o objetivo. O amigo, quando vem nos procurar, o irmão, quando vem nos procurar, ele quer ajuda, quer que a gente os console na dificuldade deles. Então, façamos esse papel bem feito, né? Vamos ouvir, vamos praticar a caridade. Mesmo que a gente ache que o nosso problema pode ser maior do que o do amigo naquele momento. Mas aquele momento em que ele nos procurou, ele está querendo ser escutado. 11º, buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Como mencionado acima, a vida nos proporciona inúmeras maneiras de sermos úteis. Não desperdicemos as oportunidades com a vaidade ou orgulho, buscando reconhecimento ou evidências das ações. Faça pelo próximo em silêncio, a fim de não humilhar os que lhe dispensam a confiança. Então, não precisamos espalhar a todos o bem que fazemos pelo nosso próximo, né?
porque já foi falado antes, isso só, todo o bem que fazemos, todas as atitudes boas, elas só têm a contribuir para a nossa evolução e é nosso dever estarmos em sintonia ajudando os nossos irmãos que precisam de nós. Porque nós também, em algum momento, precisamos dos nossos irmãos e queremos que eles nos ajudem também assim, com desprendimento, né? E o 12º, desculpar sem desculpar-se. Devemos aprender com os nossos erros da mesma forma, entender que os outros também erram e que estamos todos em processo de evolução. Aprendemos a desculpar os erros alheios e não nos culparmos pelos nossos próprios equívocos. Compreender os nossos erros para não cometermos novamente e continuar a jornada com mais leveza e fé. Então, muitas vezes nós falamos que desculpamos alguma atitude que achamos errado de algum irmão e, no entanto, a gente diz que desculpa e acha que o irmão também tem que nos desculpar da mesma forma e isso tem que ser propagado a todos os 4 ventos. E não é esse o objetivo. O objetivo sempre é a gente desculpar, sem desculpar-se, né? A gente deve desculpar a atitude que nós achamos que quando um irmão nos pede desculpa, vamos desculpá-lo e vamos ser fraternos a ele. 13º, não dizer mal de ninguém. Realmente não sabemos tudo, muito menos quais os problemas as pessoas estão atravessando em suas vidas. Cada um dá o que tem de melhor. Todos estamos no processo de aprendizagem e que entender que talvez estivéssemos a mesma atitude na mesma situação. Entender que somos espíritos eternos, com erros e acertos para a evolução e a harmonia do universo. Não ficar comparando que a nossa atitude poderia ser diferente naquela situação que o irmão tomou aquela determinada atitude. A gente não precisa julgar. 14º, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Muitos dos defeitos que observamos nos outros é reflexo da nossa própria imperfeição. Treine as suas atitudes e pensamentos para enxergarmos e valorizarmos o lado positivo dos outros. Desta forma, manifestamos apenas vibrações harmônicas e positivas, sempre buscando o bem no nosso próximo, né? Que todos nós temos o bem dentro de nós. Alegrar-se com a alegria dos outros. Algumas pessoas têm até medo de compartilhar suas conquistas e alegrias por medo das baixas vibrações dos outros. Então, quando a gente se alegra com a felicidade do próximo, nós também ficamos alegres. E há uma vibração muito positiva, né? Muito harmônica quando isso acontece para o universo. 16º, não aborrecer quem trabalha. Todos temos formas diferentes de fazer as coisas. Isso não significa que uma é melhor que a outra. Se na sua forma de ver tem algum método que é melhor ou mais fácil para realizar o mesmo trabalho, isso pode ser feito de forma gentil e com amor. Caso contrário, aproveite a oportunidade para refletir. Por que eu quero interferir no trabalho do outro? Né? Cada um tem a sua metodologia de trabalhar. Às vezes a maneira de eu fazer não vai ser tão simples para o próximo, para o outro. 17º, ajudar espontaneamente. Quantas vezes nos são apresentadas oportunidades para ajudar, desde pequenas ações, como pegar um papel esquecido no chão e levar até uma lixeira logo adiante, como a de ajudar alguém com alguma dificuldade. Auxilie o próximo com sentimento, com carinho, com atitudes, né? Tudo isso é uma forma de ajuda, espontaneamente. 18º, respeitar o serviço alheio. A todo momento estamos oferecendo o melhor em nossos afazeres, seja na tarefa doméstica ou até mesmo no ambiente profissional. Então temos que valorizar e respeitar todas as formas de condução das tarefas que as pessoas fazem, né? E respeitar isso é muito importante. 19º, reduzir os problemas particulares. Sempre achamos que os nossos problemas são muito grandes e precisamos reduzir isso na nossa mente.
não viver nossos problemas achando que eles são os maiores do mundo, né? Então a gente deve ter esse pensamento de reduzir e de pensar que os problemas são necessários para as nossas vidas, para a nossa evolução, e que depende da nossa maturidade de como vamos enfrentá-los. E a 20ª maneira, né, o exercício para a reforma íntima, é servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Muitas são as dificuldades que passamos, mas temos que manter equilíbrio mental e emocional para que saibamos superá-las. Quando estamos adoentados, com fome ou cansados, temos que criar uma força interior para seguirmos com o mesmo carinho e atenção aos outros. Esse esforço maior amplia nossa devoção e nos engrandece como ser humano. Bom, e aí desses 20 ensinamentos, né, que Chico Xavier nos deixou, nós temos uma reflexão com relação a eles, que é a seguinte: todos esses exercícios, que na verdade se chamam exercício, é porque cabe a nós praticá-los, treinar esses exercícios. Todos esses exercícios que Chico Xavier lindamente nos deixou servem de guia para a nossa conduta perante a vida e diante das pessoas que nos rodeiam ou que cruzarmos pelo caminho. Nossas ações passam a ser como ondas de harmonia, refletindo e repercutindo para um mundo melhor, bem melhor. Que bom seria que todos nós pudéssemos ter em mente essas 20 maneiras de nos reformarmos e como que seria mais harmonioso o nosso mundo. Então a gente tem que caminhar para isso. E assim vamos encerrar o nosso encontro de hoje, fazendo mais uma prece agora para encerrar, pedindo sempre a espiritualidade que esteja conosco, que nos guie, que nos proteja e, acima de tudo, que tenhamos, Senhor, as nossas mentes abertas para que possamos entender essa intuição do mundo espiritual, agir sempre com amor, um amor fraternal com relação ao nosso próximo, criando uma onda de energia positiva para que possamos todos nós, unidos uns aos outros, passando cada um pelos seus momentos de dificuldade, mas sabendo sempre, Senhor, que podemos ter o nosso irmão próximo como apoio e que podemos também ser esse apoio para o nosso irmão. Que assim seja, graças a Deus. Moral, bom combate, autoconhecimento e mudança de atitudes. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração e deixar brotar só o amor. Transformar pedras em construção, transformar espinho em flor, eliminar vícios e defeitos, conquistar só virtudes.
Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração e deixar brotar só o amor. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração e deixar brotar